Nós estamos falando de mais de 3 mil imobiliários em todo o país que tiveram um susto, né? Que tiveram uma situação onde ficou muito complicado do dia para a noite. O que aprendemos com o fim da Quintocred? O que o mercado aprendeu com isso, com essa ascensão e a queda da Quintocred? A Quintocred impactou muito o mercado imobiliário, afinal de contas, é a segunda maior empresa do Brasil, foi a segunda maior empresa do Brasil em garantia locatícia, né? São uma garantidora locatícia. É uma empresa que ela teve a sua ascensão e teve uma queda muito forte e, obviamente, aí chegou um ponto de ser fechada. Ela foi criada em 2021, é uma startup. Ela era a Velo. A Velo foi a visão de um cara muito visionário na minha percepção, que foi o Anderson, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer. Conheci ele quando ele estava estruturando a Velo, ainda em Blumenau. Ele esteve no meu escritório, onde a gente bateu um papão, e ele tinha uma ideia de estruturar essa empresa que era a Velo, que, na minha percepção, foi muito bem quando ela tinha o seu comando e quando ela tinha o processo na visão desse sentido. Nós vamos bater um papão hoje sobre essa ascensão, sobre a queda. Nós vamos falar sobre os impactos no mercado imobiliário, entender a regulamentação nesse sentido e as lições que esse mercado aprende com esse processo que nós temos que avaliar com isso. Bom, eu só tenho inicialmente a agradecer a você por nos seguir, por acompanhar essa trajetória do nosso podcast Imobiliários em Foco. Quero agradecer aos patrocinadores, a Laís e a Alpop, que são empresas que eu sempre gosto de dizer que acreditam no mercado imobiliário, que acreditam na sua imobiliária, pois apoiam um projeto como esse. A Laís, hoje, a maior empresa de inteligência artificial no mercado, partindo para uma linha mais forte de ADM agora, isso é muito bacana. E a Alpop, que é uma garantidora, que esse assunto de hoje também, isso vale, e a Alpop é uma garantidora especializada principalmente aí em imóveis mais populares, em aluguéis mais populares, e até vou explicar um pouquinho sobre isso depois, e também sobre clientes negativados. Vale a pena, então, a gente ouvir um pouquinho, num determinado ponto desse podcast, eu vou explicar um pouquinho até o que a Alpop faz, que eu acho que encaixa bem nessa conversa de hoje, que é essa questão da Quintocred. Bom, dentro dessa linha, a Quintocred, como eu já falei, ela surgiu em 2021, é uma empresa catarinense. Ela foi criada em Blumenau, Santa Catarina, através do Anderson, um profissional muito à frente, um profissional com uma visão de mercado muito fantástica, que, para que você tenha uma noção aonde ela chegou, ela encerrou as operações agora em 2025. Esse encerramento afetou 45 mil contratos ativos. Nós estamos falando de mais de 3 mil imobiliários em todo o país que tiveram um susto, né? Que tiveram uma situação onde ficou muito complicado do dia para a noite. Por que é extremamente importante a gente entender essa ascensão e essa queda da Quintocred? A Quintocred, na minha opinião, ela e a Credipago foram duas empresas que revolucionaram o setor imobiliário. A Credipago eu também tive a oportunidade de conhecer a diretoria, tiveram em algumas reuniões no meu escritório. Na minha opinião, foi a primeira garantidora a revolucionar esse mercado. Na época, eles vieram conversar comigo até porque eu estava indicando até eles em alguns cursos meus, coisa que eles não me conheciam ainda e vieram conhecer até porque quem era eu que estaria falando deles, mas eles tinham um trabalho, na minha opinião, muito profissional e muito sério, como a Quintocred também tinha. Então, primeiro tudo começa por aí, porque a sua imobiliária até então, ela dependia da caução, que eu não aconselho ninguém hoje a ter caução, porque você vai ter uma caução, por exemplo, de 3 aluguéis ou 4 aluguéis, e nenhum cliente do que se fala um imóvel residencial está disposto a pagar 3 ou 4 calções. E ele quer pagar menos. E o ideal para a sua imobiliária seria ter 6 ou 7 calções, porque é óbvio que eu sei que a calção é para locação,
mas talvez você teria uma segurança um pouco maior no que se refere à desocupação. Então, a caução, ela não é um negócio muito aconselhável, aconselho até hoje a você não ter. A sua imobiliária, então, tinha aí, no caso, o fiador, que também todos nós percebemos que era uma situação um pouco complicada, até o inquilino arrumar o fiador, até trazer documentação do fiador. Então, esse processo era um processo que deixava a locação muito lenta. Então, com isso, com o advento das seguradoras, a imobiliária começa a ter um pouco mais de velocidade. Só que ela começa a perceber que as seguradoras escolhiam muito o cliente. Estou falando daquela época, tá? E aí começam a surgir mais seguradoras, começam a ter um processo mais competitivo. Deixa de uma seguradora dominar o mercado, ou seja, dominar, que eu digo, de controlar o mercado, surgem outras. Entra o título de capitalização. Na época, aí só a Sul América fazia, show de bola. E aí a gente tem o advento, a gente tem a ascensão, a gente tem a criação das garantidoras. Então começa com a Credipago, hoje que virou Loft, né? Todo mundo sabe disso, a Loft comprou a Credipago, e a QuintoCred foi comprada pelo grupo Quinto Andar. A QuintoCred, então, voltando, na minha opinião, quando ela tinha um processo no início dela, através do Anderson, na minha opinião, show de bola. É uma pessoa que na minha opinião, inovou muito o mercado imobiliário, é uma pessoa que estava muito à frente, é uma pessoa que acreditava muito nas imobiliárias. E através dessa startup catarinense que era a Velo, ele contou uma história, ele criou uma história muito fantástica nesse sentido. E aí nós tínhamos uma briga muito grande de duas empresas, nesse caso a Loft e a Quinto Andar, que obviamente você guerreia por espaço, né? Então aí a Loft compra a Credipago e a Quinto Andar, nesse momento, compra a QuintoCred. Então aí começa um processo muito forte, com algumas imobiliárias com medo do que... porque enxergavam a Quinto Andar como uma concorrente, enxergavam a Quinto Andar como uma imobiliária, e quando surge a QuintoCred, e que já vinha de um processo já estruturado, já de sucesso, que era através da Velo, e aí a Quinto Andar pega essa carona toda e vem com esse caminho através da QuintoCred. Só que, lógico, 45 mil contratos ativos tiveram problemas e 3 mil imobiliários tiveram reflexo, porque tivemos uma notícia, sinto muito, óbvio, todos nós acompanhamos, do dia para a noite, onde as operações foram paralisadas, afetando principalmente o número de funcionários, afetando principalmente pessoas que muita gente tinha começado a trabalhar na QuintoCred há 1, 2 semanas, ou seja, troca o emprego onde estava para ir para a QuintoCred e toma esse estudo, esse susto todo. Dentro disso, esse impacto que isso teve no mercado imobiliário, ele surpreendeu o mercado. Ele deixou imobiliárias, deixou locadores, principalmente, ou proprietário, muito preocupados de que, caramba, qual é a alternativa que eu vou ter nesse sentido? Qual é o caminho que eu vou ter nesse sentido? Nesse ponto, primeiramente, a grande preocupação é como é que eu tombo meus contratos. E, pasmem, 90% das pessoas não sabiam o que era tombar um contrato, porque nós temos o mercado imobiliário, as imobiliárias muito pulverizadas no Brasil, isso é muito positivo, tá? Então entenda como a sua imobiliária pode crescer, porque se nós temos um mercado pulverizado, coisa que não era antigamente, o mercado antigamente, vamos voltar 15 anos no tempo, 20 anos no tempo, eram 4, 5 imobiliárias que dominavam uma cidade. Hoje não, é muito pulverizado. Então você tem muitas imobiliárias hoje, muitas imobiliárias, administrando seus 60, 70 imóveis. São imobiliárias que estão começando, são imobiliárias que estão caminhando, obviamente todas querendo um sucesso. Então você imagina que dentro dessa linha, essas imobiliárias do dia para a noite são pegas com essa notícia. Vamos pegar uma imobiliária, vamos chutar aí com 400, 500 imóveis, ela com certeza tinha aí uns 100 contratos
de Quintocred. Por quê? Porque eram imobiliárias menores que tinham um acesso maior às garantidoras. Por quê? Porque muitas vezes as corretoras ou as seguradoras, elas acabavam tendo um processo muito forte com as grandes imobiliárias. Então, a grande imobiliária não teve um impacto muito forte. Vamos pegar uma imobiliária aí, vamos dar um chute, com 3, 4 mil imóveis, não tinha mais que 15%, 10% de contratos Quintocred. Por mais que fosse um número bastante grande, quando a gente fala aí, estamos falando em 300, 400 contratos, mas percentualmente nós estamos falando aí em 5%, 10% da carteira dessa imobiliária. Então, essa imobiliária ficava mais fácil nesse sentido. Então, o tombar que eu quero explicar é o quê? Como é que eu pego todos os meus contratos? Tombar é o quê? Meus contratos, vamos pensar assim, vamos para que simplifique, né? Eu tenho seguros de incêndio, todos com essa seguradora. Quando eu pego todos os meus seguros de incêndio de uma vez só e passo para uma outra seguradora, isso chama-se tombar os contratos. Então, o que as imobiliárias enxergaram, que elas ficaram sem saída. O que eu faço do dia para a noite? Eu precisava inicialmente tombar essa situação para outras garantidoras. A Alpop, que é um patrocinador nosso, também teve, nesse caso, muitos imóveis que foram tombados para elas. Muitas garantidoras acabaram se aproveitando com isso, acabaram percebendo esse processo todo. O que nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso? Obviamente, quando a gente fala nesse impacto, vamos entender também o seguinte: a partir do momento que eu estou com as garantidoras que trazem esses 45 mil contratos para eles, vamos entender que ela vai voltar um pouco para dentro, ela vai voltar um pouco para si, e talvez não abrir muito novo contrato, ou talvez tomar um pouco de cuidado com essa abertura de novos contratos. Afinal de contas, ela tombou uma série, então ela vai arrumar a casa dela. Então, isso pode ocorrer sim. Por outro lado, o que me preocupa também é, com os juros subindo da maneira que estão, nós estamos aí, quando gravamos esse episódio, a Selic já tinha ultrapassado 15%. Aí a pergunta que eu faço é: por qual razão eu, como garantidor, por qual razão eu, como seguradora, num país onde eu tenho 15% ao ano, por qual razão eu vou receber 10% de um seguro para garantir um contrato de locação, aonde, não me leve a mal, muitas imobiliárias na desocupação não estão conseguindo fazer uma desocupação de sucesso e já acionando a seguradora para essa desocupação. A prova é que a maioria das garantidoras, a maioria das seguradoras estão começando a limitar a garantia. Então comece a tomar um pouco de cuidado com isso, aonde cada vez mais você vai ter um contrato que ele é limitado. Limitado a 4 aluguéis, limitado a 8 aluguéis, limitado a 10 aluguéis. Porque hoje já existe uma série de limitação. Por exemplo, né? Vamos imaginar que você hoje teve um problema no imóvel. Tudo que é móvel solto, o que é um móvel solto? Mesa, cadeira, isso não se garante mais. O que se garante é o móvel quando ele é montado, quando ele já é estruturado dentro disso, né? Então, o que se percebe é muitas seguradoras partindo para uma linha muito parecida com o título de capitalização, onde eu vou limitar. O que é um título de capitalização hoje? Você compra um título, então eu posso comprar um título de 8 aluguéis. Hoje, esse título que você compra, não se preocupe, porque se o cliente seu comprar esse título de capitalização, por exemplo, pelo cartão de crédito e pagar apenas uma, mesmo que dê problema, o título de capitalização já vai pagar você. Quer dizer, isso não há problema algum.
obviamente dentro do limite de 6, de 5, de 10 aluguéis. Óbvio, quem é que vai procurar cada vez mais um título de capitalização? Um empresário aonde ele entende que ele não quer perder esse dinheiro. Então ele compra um título que ao final da entrega do imóvel ele recebe o título de capitalização de volta. Então hoje você começa a perceber, e aí o que a gente começa a ter uma visão, que é importante que você entenda, o quanto você vai pulverizar a sua imobiliária daqui para frente. Por quê? Porque se você hoje teve uma situação de quinto-crédito, como é que vai estar a abertura ou não de crédito das garantidoras ou até das seguradoras que tombaram esses contratos para si? Segundo, nós estamos num país onde o juro começou a ficar muito complicado. Terceiro, e o pior de tudo, que é a aprovação do seu aluguel. O que eu recebo, e nas consultorias que eu faço com imobiliárias, eu percebo que a grande dificuldade, muitas vezes, não é mais só a falta de imóvel, porque a falta de imóvel é uma questão de captação, mas sim, muitas vezes, de não aprovar o crédito do inquilino. Então, caramba, eu não consigo aprovar o crédito do inquilino. Por quê? Porque o imóvel saiu do trilho. Hoje nós estamos no Brasil com uma média já de 1.480 o aluguel. Se você parar para pensar quanto é o salário mínimo, você vai perceber que hoje uma pessoa que ganha os seus R$4.000 ou R$3.000, se ela ganhar R$3.000, talvez aí 40% da sua renda fique ao aluguel. Por essa razão que hoje, qualquer aluguel, você está envolvendo família, você está envolvendo marido e mulher, você está envolvendo uma série de pessoas, às vezes contrato com 2 pessoas, às vezes um contrato no nome de outra pessoa, isso ocorre na prática, óbvio, tá? Por quê? Por uma questão de eu conseguir ou não aprovar esse crédito, eu conseguir ou não aprovar essa pessoa, por quê? Porque o mercado saiu do trilho. Isso também é importante que você, como imobiliário, entenda. Isso é positivo, porque não adianta valorizar a venda do imóvel, não adianta valorizar o valor do imóvel se a locação não vem junto. Então, isso é fantástico, esse processo todo. Então, o que nós temos que entender? Caramba, a partir do momento que ocorre essa queda da quinto-crédito, esse fechamento da quinto-crédito, o impacto no mercado imobiliário, ele é muito maior do que você pensa. Por quê? Porque se eu estou falando de mais de 3 mil imobiliários, de 45 mil contratos, e era a segunda maior empresa do país. Então, caramba, olha que reflexo você vai ter nas novas aprovações. Porque, óbvio, eu tenho um limite, eu como empresa, de aprovação. Então, eu tenho que ter cuidado nesse sentido. Ô, Salvo, mas como é que funciona isso? Que tipo de regulamentação tem esse processo todo? Veja, quando a gente fala em seguradoras, existe um órgão que é a SUSEP, que comanda todo esse processo, na qual a seguradora ela tem que seguir uma linha. Agora, eu e você temos que entender que não vai ser nem a primeira e nem a última garantidora a surgir no mercado. Hoje, o que mais estão surgindo são garantidoras. E, na minha opinião, você tem que entender como elas funcionam, você tem que entender essas garantidoras, como que elas trabalham, e, na minha percepção, sinto muito, você tem que pulverizar a sua carteira. Porque se você ficar concentrado na mão de uma só, sinto muito, talvez você possa ter um novo problema, como algumas imobiliárias tiveram com o quinto crédito, que muitas imobiliárias tinham 50%, 60% dos seus contratos na mão da quinto crédito. Vou dar um exemplo de um patrocinador nosso, que talvez, não sei se você conhece ou não, mas a Alpop, que é uma empresa que ela surgiu, pasme, especializada em 2 áreas. Então, a Alpop, ela não tem o interesse, ou ela não tem o foco de abraçar toda a sua carteira de locação, de abraçar toda a sua locação. A Alpop, ela surgiu como um diferencial para a aprovação de um cadastro de uma pessoa negativada. Aí você fala, peraí, mas como é que eu vou aprovar uma situação de uma pessoa negativada? Por quê? A Alpop também é uma startup
que ela tem um foco de estudos muito forte, obviamente, muita inteligência artificial, que ela começou a entender qual é a dívida que o brasileiro tem. Então, vamos dar um exemplo. Não estou dizendo que é assim ou não, mas, por exemplo, se ele está com financiamento de um carro atrasado, eu aprovo ou não. Se ele está com uma dívida bancária, eu aprovo ou não, por mais que ele esteja no Serasa. Se ele está com vários cheques, hoje em dia é mais difícil isso, mas se ele tem vários cheques emitidos sem fundo, eu aprovo ou não. Se ele está atrasado com o cartão de crédito, ou se ele não pagou o cartão de crédito e ele está na justiça, eu aprovo ou não. Então ela vai entender a origem dessa dívida e essa pessoa, porque todo ser humano, todo brasileiro, toda pessoa, ela pode ocorrer sim dela ter um problema durante a vida dela. E aí fica o cuidado. Porque se você não tomar cuidado com a sua inadimplência, não adianta você jogar tudo para a seguradora ou para a garantidora, porque eles próprios vão, daqui a pouco, não aprovar mais novos créditos para você. Então, o grande desafio seu é que você entenda que, beleza, nós vamos funcionar cada vez mais com garantidoras, mas qual é o seu papel? Que lição você tem que aprender com esse episódio? Então, eu, Rosalvo, entendo o quê? A obrigação da sua imobiliária, na minha opinião, é ela cobrar o aluguel atrasado. O que é o atraso? É um atraso do aluguel de 0 a 30 dias. Tem garantidoras que dizem para você assim, olha, atrasou 2 dias, você já me avisa. Só que tem imobiliárias que avisam o garantidor e na visão delas não precisa fazer mais nada, não precisa cobrar, porque o garantidor vai cobrar. Me desculpe, está tudo errado. O garantidor ele está ali para garantir a sua locação caso você tenha problema. Agora, nós sabemos que as pessoas vão pagar as contas de quem cobrar mais. Então, a sua função como imobiliária é controlar a sua inadimplência. É controlar o seu atraso. O atraso é um excelente negócio, desde que tenha um limite. Por que é um excelente negócio, Rosalvo? Eu defendo a tese das receitas inovadoras. Muita gente sabe disso. Essa frase foi uma frase que eu criei, porque esse processo eu já venho estruturando há mais de 10 anos. E receita inovadora é tudo que a sua imobiliária pode ganhar como receita, além do primeiro aluguel e além da taxa de administração. A primeira receita inovadora que surgiu foi juros, onde o primeiro aluguel fica para a imobiliária. Tudo bem, eu não garanto o aluguel, então o proprietário acaba pegando isso, mas é por uma coisa errada que a sua imobiliária não altera o contrato e não pensa nesse sentido de como ela poderia ter um braço de cobrança e cobrar parte de juro desse proprietário. Não é o caso hoje aqui de explicar exatamente como isso funciona, mas é uma receita inovadora. Quando eu tenho uma bonificação por pagamento em dia, ela também é uma receita inovadora, porque se essa pessoa não paga em dia, ela perde essa bonificação e automaticamente ela perde a bonificação e ele vai me custar, por exemplo, 10% a mais, fora multa, fora juros. Óbvio, né? Só para ilustrar aqui, se eu quero que a garantidora ou que a seguradora pague o valor bruto, eu simplesmente vou fazer a apólice pelo valor bruto. Ah, mas o Rosalvo está falando besteira, porque como é que eu vou divulgar por esse valor bruto e a outra imobiliária vai fazer pelo líquido? É simples, é só você divulgar pelo líquido, óbvio, e quando você vai fazer o contrato, explicar para o cliente que o valor bruto é tal. O sul do Brasil já usa isso. Então, tome cuidado, você como imobiliária, o quanto você está inovando, o quanto você está pensando para frente. Porque o que essa situação, o que a lição que a Quintocred nos trouxe, é também como você vai operar. Eu tive vários clientes meus que tombaram o Quintocred para si próprio, onde eles passaram a garantir. Hoje existem softwares que te dão suporte para isso. Então, cara, olha que legal, existe um leque hoje de processos de garantias que pode facilitar e auxiliar a sua imobiliária, desde a sua garantia, porque já tem softwares para isso, até garantidoras, se eu pulverizar, ou seguradoras, né? Hoje, uma corretora
na minha visão, a maior corretora do Brasil, a Maximiza, que também é uma empresa que aposta muito no mercado imobiliário, é uma corretora que hoje ela tem uma força muito grande de vendas hoje, tanto de seguros, como ela tem também de título de capitalização. Então, ela tem muito sucesso nesse sentido. E ela trabalha, obviamente, com vários escritórios pelo Brasil. Muitas imobiliárias não conhecem o processo dela. Então, às vezes, é preferível ou é necessário você entender. A Maximiza ela tem um processo também que eu acho que é muito legal, em alguns eu já participei, que é um evento onde ela leva informações ao mercado imobiliário. Então, caraca, qual a garantidora, qual a corretora, qual a seguradora está do lado da sua imobiliária? O que você aprende com isso? Então, quando você vai aprovar a partir de hoje, o seu processo de garantia, para quem você vai dar prioridade? Qual empresa eu vou querer ter prioridade? Porque é a empresa que mais me dá suporte, que é a empresa que mais me dá resultados sobre isso. E às vezes o resultado, por exemplo, pode ser, por exemplo, esse evento que a Maximiza faz a cada 60, 90 dias, ela faz um evento pelo Brasil inteiro. Ela leva isso quase como um roadshow para o Brasil todo. Isso eu acho que é muito legal. E dentro disso, quais são as garantidoras? Então, talvez você não conheça a Alpop, como eu já falei. Quais são outras? Quais as garantidoras você tem nesse sentido? Por quê? Porque você precisa transformar a sua imobiliária no modelo de negócio sustentável também na aprovação. E você tem que entender que o futuro das garantias locatícias é pulverizar mais, porque nós vamos ter investidores que vão querer trabalhar com essa situação. Então, eu preciso entender qual é a perspectiva por mercado das garantias locatícias. Eu tenho que considerar, como dono de imobiliária, a entrada de novos players e a busca por soluções, obviamente também, mais seguras e regulamentadas. Agora, eu também, a partir do momento que você pulveriza, você automaticamente tem uma segurança maior. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é muito simples, porque se a minha imobiliária tivesse lá 10% dos contratos fosse da QuintoCred, não teria tido muito problema, porque era fácil de resolver. Como eu tive casos de clientes meus aonde tombou para si próprio, porque era 5% da carteira. Vou fazer um teste de eu próprio garantir, porque lá para trás, vamos voltar 20 anos no tempo, as imobiliárias garantiam o aluguel, as imobiliárias tinham esse processo como todo. Isso tudo é uma evolução. Isso tudo, hoje existe software, existem empresas preparadas e especializadas para dar suporte para a imobiliária, para que ela própria possa garantir sobre isso. Como também falei da Alpop, que, a partir do momento de que eu posso propor a garantir esse cliente que não aprova, que não tem crédito, a partir do momento que eu posso me propor a aprovar um aluguel de mais baixa renda, então significa que você tem um mercado mais aberto a você, de que você não tem tido às vezes muito resultado e também muita participação nesse mercado. Então, é o que a sua imobiliária tem que começar a perceber. Por quê? Porque o que nós temos hoje? Você vai encontrar no mercado, pelo menos hoje, mais de 10 garantidoras de locação. Você vai encontrar no mercado mais de 6 seguradoras. Você vai encontrar no mercado, operando com resultado e operando forte, mais de 400 corretoras de seguros. Então, caramba, que mercado grande é esse? Lógico, se eu tenho uma corretora de seguro que vai me atender as seguradoras, a pergunta que eu te faço é o quanto ela é rápida na resposta. A pergunta que eu te faço é o quanto ela te ajuda a aprovar. Porque não adianta também eu ter um corretor de seguros que não me auxilia, que não briga por mim, que não briga pela minha aprovação. Então, não interessa qual a corretora que você tenha, é importante que você pense sobre esse processo para que, óbvio, você tenha mais resultado no futuro,
você tenha mais resultado dentro desse processo e, obviamente, mais prosperidade à sua imobiliária. Dentro dessa linha, o que nós temos que perceber, então? A locação, ela continua crescendo, sim. A locação, cada vez, ela vem mais forte, mas é importante você dar uma atenção maior, é o que fica de aprendizado, para as garantidoras, para as seguradoras, para que você pulverize mais isso e também para o seu atraso e a sua inadimplência, que dentro disso eu tenho certeza que você vai funcionar e gerar mais resultados, sim. Ok? Bom, primeiramente, muito obrigado aí por você estar sempre com a gente nesse caminho. Nós estamos aí já com vários episódios e sem interrupção, né? Nós temos um trabalho muito forte, e você sabe disso, voltado a imobiliárias, por isso que o nosso podcast chama Imobiliárias em Foco. E agradeço aos patrocinadores, agradeço ao Pop, agradeço a Laís, que acreditam não só no meu trabalho, que acreditam não só no projeto como esse, mas, obviamente, acreditam na sua imobiliária. Maravilha, super show, aguardo você no próximo episódio.